Olá, queridos! Bem-vindo ao canal Macetando Português. Hoje, finalmente, nós vamos terminar os tipos de vogais. Então, se você não assistiu aos outros vídeos, assista, que constantemente a gente vai e volta em relação a esses assuntos. E se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, me siga nas redes sociais, @Macetando Português. E se gostar desse vídeo, deixe o seu like, pois me ajuda muito para o canal crescer, ok? Então, bora macetar? Vamos então falar sobre o último critério que faltou aqui em relação às vogais, que está relacionado ao timbre. Mas o que é timbre? Timbre é o traço distintivo das vogais. É o que diferencia uma vogal de outra. Basicamente é isso. E aí nós temos dois tipos de timbre. O timbre aberto e o timbre fechado. Perceba essas duas palavras. A princípio você tem as mesmas letras, ou seja, os mesmos grafemas, mas você pode falar de duas formas. Você pode falar aperto, mas você também tem a palavra aperto. Essas duas palavras existem na língua portuguesa. Ou seja, a única mudança é em relação ao E, né? De aperto, que tem a ver com substantivo ou aperto, e o E em aperto, que vem de apertar, eu aperto. E aí então nós percebemos que em aperto o fonema vai ser o E, e em aperto, o fonema vai ser o E. Mas você também tem um outro tipo de variação apenas de um som em relação às vogais na palavra esforço. Quando você fala esforço, sem pluralizar, você tem o O de um jeito. Mas quando você vai pluralizar, fica esforços. O som agora muda do O para O. Esse tipo de mudança está relacionada ao timbre. É a mesma coisa que você falar que o timbre variou de E para E, que o timbre do O variou para O. O timbre é o efeito acústico que as vogais têm ao serem articuladas. E aí nós temos que no caso do E e do O, nós classificaremos de timbre fechado. E do E e do O, o timbre será aberto. Um outro detalhe interessante é que quando se trata do timbre fechado, justamente o fonema O vai ser o O todo fechado. E quando for timbre aberto, o símbolo fonético para o O é um O meio aberto. Olha que interessante, né? E justamente por isso que nós teremos as vogais abertas e as vogais fechadas, que são aquelas, no caso das abertas, vogais cujo efeito acústico é de som aberto. O timbre é esse efeito acústico que as vogais têm ao serem articuladas. E aí nós temos um som mais aberto para as vogais A, E, O. Por outro lado, nós já temos um efeito um efeito acústico de som fechado quando se trata das vogais E, I, O, U. Outro aspecto importante é que vocês vão ver em alguns materiais, em algumas fontes, a ideia de timbre reduzido. Além de timbre fechado e aberto, tem alguns gramáticos que classificam também as vogais como vogais reduzidas, ou seja, de timbre reduzido. Esse tipo de critério eu também não vou me ater aqui, porque a NGB não considera e também porque não é relevante para a gente aqui, ok? Eu só vou ficar com esses dois aspectos que a NGB aceita e classifica: vogais abertas quanto ao timbre e as vogais fechadas em relação ao timbre. E as vogais nasais? Bem, as vogais nasais, elas não apresentam entre elas oposição de timbre aberto e fechado, diferente das orais, E, O, nós temos. Então, todas as vogais nasais serão de timbre fechado, porque o som é justamente fechado, é um efeito acústico de um som mais fechado, E, I, O, assim como E, I, O, U, ok? Isso significa que todos os outros fonemas que não forem esses, que tiverem outra notação, nós não iremos considerar a classificação quanto ao timbre, já que a NGB também não considera esses outros fonemas, ok? Apenas esses daqui, vogais abertas A, E, O, e as fechadas E, I, O, U, e todas as nasais A, E, I, O, U. E agora que vimos todos os tipos de vogais, como nomear? Como é que funciona a nomenclatura dos segmentos vocálicos? Será que é em qualquer ordem? Não é bem assim. Segundo o site Fonética e Fonologia da professora foneticista da UFMG, Thaís Cristófaro, a nomenclatura dos segmentos vocálicos é feita do seguinte modo. Primeiro você vai falar a vogal, né? Você vai começar sempre falando vogal e depois você vai falar o seguinte. Você começa falando se ela é alta, média ou baixa, depois você vai falar se ela é anterior ou central, né, ou posterior, e aí depois você vai para o modo, né, de articulação, o arredondamento dos lábios e tal,
E a questão da cavidade. Depois você vai falar se ela é nasal ou oral. E depois os aspectos secundários, que aí não tem uma ordem específica, que seriam a intensidade e o timbre. Esses são aspectos mais secundários para você classificar a vogal. Esse site Fonética e Fonologia, ele é muito bom. Mesmo que você seja um leigo em língua portuguesa, aquele site é muito didático. Eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo, porque tem até jogos fonéticos ali para você exercitar os fonemas da língua portuguesa. É muito legal. Agora vamos então exercitar na prática. Boca. Vamos pegar apenas as vogais, pois é isso que estamos analisando aqui. Vemos que tem duas vogais aí, o O e o A. Vamos começar pelo O, né? Na ordem aí em que está na palavra. Então vamos começar colocando o fonema, já que a gente também viu os fonemas, né? O fonema do O é o O fechado, lembra? O O fechado é o fonema O entre barrinhas aí. Em relação à altura da língua, lembra? O O, ele está onde? A gente viu, até pelo aquele macete que a gente viu, né? Que o O, ele vem logo depois do U no plano vertical. Então é U, O, O. Então, vogal média alta, né? Porque está no meio, mais acima, na altura da língua, no plano vertical. Ok. E em relação à anterioridade e posterioridade, nós vimos que o O, ele vem depois, lembra? Ele está atrás, ele se articula na parte posterior da língua, por isso, vogal posterior. E em relação ao arredondamento dos lábios, é só você falar, ó, O, super arredondado, então vogal arredondada. Nasal, oral, o ar passa livremente apenas pela boca, então é oral. E quanto à intensidade, nessa palavra você vê que é boca. Então o O é muito mais forte do que o A, portanto, é uma vogal tônica. E em relação ao timbre, nós vimos ali, nós acabamos de ver, que no caso do O timbre é fechado. Então, nós falaríamos vogal média alta, posterior, arredondada, oral, tônica, fechada. Essa seria a nomenclatura, na ordem, né, do fonema O em boca. E o fonema vocálico A? Aí, o A, nesse caso, como ele está depois da tônica, lembra? E aí, a notação para o A é diferente, lembra? Quando é átona, é o A desse jeito aí, como você está vendo. Em relação à altura da língua, ela fica lá embaixo. Independente de ser tônica, apostônica, ela sempre lá embaixo. Então, vogal baixa. Anterioridade e posterioridade, nós vimos que ela, na verdade, é central, certo? Articula-se no centro da língua. E em relação ao arredondamento dos lábios, ela não é arredondada, por isso não arredondada. Nasal oral, nesse caso oral, corrente de ar livremente apenas pela boca. E em relação à intensidade, aí sim, era uma vogal átona pós-tônica final. E em relação ao timbre, como estamos falando não do A tônico, mas do A átono pós-tônico final, nós não consideraremos o timbre desse tipo de vogal, ok? Só daquelas que a gente viu anteriormente. Ou seja, o timbre dela não vai ser nem aberto nem fechado, por isso que a gente colocou nada aí em relação ao timbre dessa vogal. Então, a vogal A em boca seria uma vogal baixa, central, não arredondada, oral, átona pós-tônica final. Então é isso, queridos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Eu espero que você nunca mais faça confusão aí dos tipos de vogais, que você tenha entendido claramente cada aspecto classificatório. E eu te vejo nos próximos vídeos, hein? Até mais!